Senhor Jesus nos ajude e nos abençoe enquanto vamos estudar a palavra. Segundo Reis, capítulo 13, do verso 15 ao 19. O rei Joás, rei de Israel, veio ter com Eliseu, que estava enfermo para morrer, e pediu ainda uma palavra de ajuda para Eliseu. Verso 15: Eliseu lhe disse para o rei Joás, toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: tira a flecha. E atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-as 3 vezes. E cessou. O rei de Israel deu só 3 flechadas e parou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, contra o rei de Israel, e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Só 3. Poderia ter jogado a flecha mais vezes, que seria o tanto de vitória que você teria contra os sírios. Mas jogou a flecha só 3 vezes, vai ser só 3. Às vezes é assim que nós procedemos, né? Senhor, ajuda-nos, acrescenta a nossa fé, para crermos que podemos vencer. Em nome de Jesus Cristo, abençoa-nos enquanto vamos estudar a Tua palavra. Que a unção dos céus caia sobre nós, para aprender mais de Ti nesta manhã. Com perdão de nossos pecados, pedimos em nome de Jesus, amém. Enquanto as irmãs cantam, você que não pegou a mensagem, o livro, dá uma corridinha lá na sala da literatura e pegue, para você acompanhar o estudo. Vamos ouvir o hino. Às vezes eu não tenho aonde ir, eu não sei o que fazer, eu não tenho a quem pedir, nem a quem recorrer. Se as portas se fecham para mim e as muralhas posso ver, começo a perguntar: o que devo fazer? O que devo fazer? Então me lembro que eu tenho um Deus. Então me lembro que eu tenho um Deus. Se um pesadelo invadir meu sonho, me ajoelho e ponho a boca no pó. Eu sinto os anjos de Deus me amparando, sinto a paz voltando, já não estou só. Às vezes eu não sei como agir, nem decisões tomar.
direção seguir, de dois caminhos a tomar, qual deles escolher? Pergunto-me então, o que devo fazer? O que devo fazer? Então me lembro que eu tenho um Deus. Então me lembro que eu tenho um Deus. Se um pesadelo invadir meu sonho, me ajoelho e ponho a boca no pó. Eu sinto os anjos de Deus me amparando, sinto a paz voltando, já não estou só. Eu sinto os anjos de Deus me amparando, sinto a paz voltando, já não estou só. Senhor, sê conosco, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Vamos então aqui, irmãos. Ele leu a Bíblia aqui na página 6, lá no final, antes do parágrafo, no parágrafo 16, página 6, parágrafo 16. Agora você sabe, não importa quão misterioso isso pareça, Deus sempre guarda a sua palavra. Não importa quão irracional isso possa parecer às pessoas, Deus cumpre sua palavra. E se Deus faz uma promessa sobre qualquer coisa, Deus guardará esta promessa. Você e eu fazemos uma promessa, nós a quebramos, não porque queiramos fazê-lo, mas às vezes a circunstância nos leva a fazer isto. Porém Deus, sendo infinito, conhece todo o futuro desde o princípio. Onde estava, estava melhor, irmão. Onde estava, 30 segundos atrás. Deus conhece. Deus, sendo infinito, conhece o futuro desde o princípio. E Ele não pode, Ele não faz uma promessa a não ser que Ele sabe o que vai acontecer. Tá bom, irmão, tá bom. E Ele sempre guarda a sua promessa. Às vezes isto parece ser ridículo, a maneira pela qual Ele tem que agir para manter sua promessa. Mas Deus sempre faz isto. Página 7 agora. Quão estranho deve ter sido o que as pessoas pensaram nos dias de Noé, quando ele estava construindo uma arca para salvar a si e sua família, que haveria uma chuva que cairia do céu. Mas Deus fez chover de todos os modos. E penso sobre Moisés, como Moisés ali em cima, de pé na montanha, ao lado da sarça ardente, ele havia perdido toda a esperança de liberdade. Parecia que a liberdade que aquelas pessoas, as quais ele galantemente uma vez representou, jamais aconteceria. Mas na luz de Deus, de pé ao lado daquela sarça ardente, tudo nele foi mudado. E acho que é a mesma coisa hoje, que muitos de nós perdemos a visão da liberdade. Estou pensando aqui está um garotinho assentado à minha frente, provavelmente com paralisia infantil, com seus bracinhos retorcidos. Eu olho para esta senhora aqui com uma bengala branca sentada à minha frente, provavelmente uma mulher cega, uma amável jovem deitada aqui em uma pequena maca.
Talvez muitos de vocês aí com câncer, problemas cardíacos e enfermidades que irão te matar, e você perde todo o conceito de liberdade assim que o médico diz que isto é incurável. O médico diz, e você crê no médico, isso te desanima. Parágrafo 18. Ora, irmão, se nós alguma vez chegássemos à presença de Deus, como Moisés fez, ora, aquilo foi revolucionário para ele. Ora, isto revolucionaria quando, na luz daquele anjo de Deus ali de pé na montanha, naquele dia, tudo que ele tinha tido ou pensava que jamais aconteceria, tornou-se uma realidade. E acho que se os homens e as mulheres de hoje alguma vez dessem um passo para a luz do Espírito Santo, sob a unção do Espírito de Deus e a luz da palavra de Deus, tudo que Deus tem prometido se iluminaria para você e se tornaria real novamente. Ora, a razão pela qual Moisés falhou em primeiro lugar, aqui está. Qual foi o problema? Foi a falta de ter o que a sarça ardente tinha. Moisés não tinha o que a sarça tinha. Isto é certo, em primeiro lugar. E qual é a nossa falha hoje? É a falta de ter o que o Espírito Santo tem. E o Espírito Santo possui todas as boas coisas para nós. Como a sarça ardente tinha as boas coisas para Moisés, o Espírito Santo tem o que nós precisamos. E se recebemos o Espírito Santo, então todas as coisas são possíveis. Aleluia! E não apenas possíveis, mas nos foi prometido. Jesus disse: pedi ao Pai qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Se vós estiverdes em mim, minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Vem? Quando damos um passo em direção à luz da palavra de Deus, com a unção do Espírito Santo para brilhar a luz sobre isto, irmão, então o impossível se torna insignificante. Deus nos pede para crermos em sua palavra. Ele envia o Espírito Santo para energizar aquela palavra quando cai dentro dele. Quando a palavra está sendo pregada e o Espírito Santo traz a palavra, ele a energiza e faz brilhar a mesma luz da bendita promessa de Deus. Deus disse: tenho me lembrado de minha promessa a Abraão, Isaque e Jacó, estou te enviando até lá embaixo para fazer isto, vem? Então, quando a palavra de Deus, a sua promessa, se torna iluminada através da presença do anjo do Senhor, agora detém Moisés, ele está em seu caminho, e Deus sempre cumpre sua promessa. Página 8. E o nosso texto nesta noite é um texto muito importante para mim. Que quando eles tiveram uma grande linhagem de reis, desde a morte de Acabe, e Elias lhe havia dito como ele ia morrer e o que Deus iria fazer porque ele era mau, Acabe, e como Jezabel ia servir de alimento de cães pelo mal que ela havia feito. E recorde, meus irmãos e irmãs, você colherá o que você plantou. Vê, você que, bem, esta é a lei de Deus, esta é a lei da natureza de Deus. Você colhe o que você planta. Então agora, queridos, vocês aqui em Silverport, deixem que esta possa ser uma advertência para vocês. Ele estava pregando lá no Tabernáculo da Vida, nesta cidade. Deixe que esta seja uma advertência para vocês. Se vocês creem que sou um servo de Deus, ouçam: a melhor coisa a fazerem ao redor do Tabernáculo da Vida
é onde ele estava pregando, no tabernáculo da vida. E em todos os outros lugares, é permanecerem com a antiquada reunião de oração e manterem a união do Espírito, continuarem olhando para cima e observando a vinda do Senhor. Mantenham todo o mundanismo fora de vocês, não importa o quanto isto possa doer. A circuncisão do Espírito Santo tirará fora as coisas mundanas. Agora começa a haver um monte de mundanismo rastejando para dentro de vocês. Então agora, tirem isto. Não importa quão ruim seja, tabernáculo da vida, eu estou falando com você. Agora vocês, irmãos batistas, falem com o seu povo da mesma maneira. Começo a perceber que há algo diferente. Ele já não é o mesmo tabernáculo da vida que eu costumava vir. E quero que vocês se recordem nesta noite, que vocês possam manter aquela antiquada reunião de oração. Mantenha o antiquado Espírito Santo caindo em vosso meio. Mantenha o mundo lá fora. Cele Cristo dentro. E de algum modo vocês estão afrouxando a oração. Apenas recordem: o que você plantar, você colherá. Apenas recordem disto. Vocês têm uma das melhores igrejas em que já entrei em minha vida, em qualquer lugar, em qualquer continente. O tabernáculo da vida é um dos meus favoritos. O meu coração se parte ao ver vocês deixando o mundo entrar em vocês da forma que estão fazendo. Então não faça isto nunca mais. Saiam fora disto, orem por isto e deixe Deus voltar e assumir o controle. Sujeitem-se a Deus e obtenham a antiquada bênção de volta. E se report vocês, queridos, caros sulinos aqui embaixo, os quais são as melhores pessoas que eu já encontrei. Eu não digo isto para me comprometer com vocês, digo isto porque eu vos amo. Se vocês desejam ser bem tratados e terem uma hospitalidade à moda antiga, venha, Luciana. Digo isto do meu coração e lhes digo: não deixe o mundo entrar em vocês, não deixe o mundo entrar em suas igrejas, irmãos. Orem, jejuem, até Deus descer e tomar posse. Isto é correto. Mantenham a alegria do Senhor entre os santos. Se mantenham em oração e vigiem cada lugarzinho. Veja, se Noé via um vazamento em sua arca, lá dentro da arca, se Noé via um vazamento em sua arca, ora, ele colocava um pouco de betume ali. E então esta é a melhor coisa que conheço para tapar um vazamento. O mundo lá fora é reparar o vazamento. É a melhor coisa que eu sei fazer. E há somente uma maneira de fazê-lo. Esta é a oração. A oração impede o vazamento. A oração muda as coisas. Agora uma longa linhagem de reis havia descido lá em Israel. Acabe, o maligno, havia sido atingido por um arco e morrido. E Jezabel havia sido lançada para fora de seus aposentos, enquanto ela tentava fazer amor, ou dançar, ou melhor, Jeú. Quando ele chegou, ele fez com que os eunucos a lançassem na rua pela janela. E você sabe de uma coisa? Deixe-me lhes dizer, tabernáculo da vida, nós vamos dizer tabernáculo do Pedregal. Vejo que alguns de suas mulheres estão começando a usar maquiagem e coisas assim, como o restante das mulheres do mundo. E quase me matou quando eu entrei aqui outro dia e vi isto. Veja, há somente uma mulher na Bíblia que pintou sua face. Você não pinta sua face para se encontrar com Deus. Você o faz para satisfazer aos homens. Você pinta,
é para se embelezar para os homens, não para seu marido. E a mulher que faz isto, Deus alimentou os cães com ela. É a mulher que fez isto, Jezabel. Então, quando você for usar isto, recordem, Deus fará de você carne para algum cão, quando você vir qualquer um fazendo isto. Agora, mantenham-se longe disto. Evitem a aparência do mal. Talvez você pense que eu estou vos criticando, mas, irmão, creio que isso se faz necessário aqui. Há algo que está errado, há algo. Agora não quero que vocês fiquem com raiva de mim. Sou vosso irmão, e Deus me fará responder perante vocês no dia do julgamento. Isto é correto. E todo mundo pentecostal, se eles se prostram, vocês não devem fazer isto. Permaneçam leais a Deus, orem, vivam bem, se associem com Deus e o seu povo, e saiam dentre as coisas mundanas que a Bíblia diz serem ímpias. O Espírito Santo chama as pessoas para fora do mundo. Não importa o que sua vizinha faça e quão boa ela seja, ou o que aquele sujeito faça, não se associe com a incredulidade. Isto pulará diretamente para você, se você associar com ele ou com ela. Te pega, amém? Saia do meio deles, separai-vos, disse Deus, e eu vos receberei. Isso é correto. Esta é a razão pela qual é tão difícil ter uma tenda de reunião aqui embaixo. Esta é a razão pela qual é tão difícil ter uma reunião de qualquer espécie. É porque nós não deixamos estas coisas do mundo. Nós devemos ter uma verdadeira reunião aqui. Claro que devemos tê-la com as pessoas tão boas. E vocês, pregadores, se vocês não lhes disserem isto que eu estou dizendo, né? Que Deus possa ter piedade de suas almas pecaminosas. Pregadores que têm medo de pregar a verdade. Isto é certo, claro. Há algo errado e vocês têm que tirar o mundo para fora antes que Cristo possa entrar. Ele simplesmente não se associa com incredulidade, coisas do mundo. Agora veja, amigos, na sequência, eles vieram depois de Acabe, os crentes fronteiriços por todo o caminho. Após Acabe partir, então outro tomou o seu lugar, outro até chegarmos ao rei Joás, que foi rei durante aquele tempo. E ele foi um pregador fronteiriço, um crente morno. O povo queria fazê-lo de qualquer maneira, que estava tudo bem com Joás. Ele havia tirado alguns dos lugares altos, onde tinha havido cultos pagãos, e ele havia feito algumas dessas coisas, mas mesmo assim, ele não havia se afastado dos pecados de seu pai, e coisas assim. E o povo simplesmente queria seguir de qualquer maneira. Aquela era, página 10, aquela era a maneira que ele queria. Agora não é isto exatamente como os pregadores de hoje, a maneira que a congregação quer ir. Esta é a maneira que os pregadores pregam para eles. Quero lhes dizer, um envio de Deus, um pregador nascido do Espírito Santo, não se compromete com nenhuma congregação, não. Isto é correto. Poderia você imaginar João Batista, quando eles trouxeram Herodias naquela noite e Herodes? Ora, João caminhou diretamente para a sua face e disse: não te é lícito possuí-la. Aquele homem tinha o Espírito Santo. Ele não se comprometeu. Ele disse a verdade. E que tal isto agora? Está tudo acabado. Como será no dia do julgamento, quando a cabeça de João Batista rolar diante de Herodias? Como será então? Irmão, se você alguma vez for se posicionar por Deus, faça-o agora. Esta é a hora.
Este é o momento em que necessitamos disto. Este é o momento em que a igreja é pesada em balança e achada em falta. Depois de todos esses grandes milagres, sinais e maravilhas, Deus tem enviado homens realizando através do país, e mesmo assim a igreja está pior, se apostatando como não ocorria há anos. Isto é correto. Estou pregando para pentecostais, amém? A primeira vez que cheguei entre o vosso grupo, há 10 anos, parecia uma igreja, mas hoje se parece com o mundo. É a verdade. Alguma coisa aconteceu em algum lugar. Vocês começaram a usar roupas melhores, começaram a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, e isso simplesmente vos enfraqueceu. Isto é tudo. Agora esta é a verdade, isto é certo. Vocês estão tentando agir como o restante do mundo. Vocês apenas tomam. O tempo hoje é comprometedor, isso é verdade. Você pinta os degraus de vermelho e veja se o seu vizinho não pintará os dele de vermelho. É claro, você usa um chapeuzinho redondo para ir à igreja, com uma pequena pena em cima dele, e observe que todas as mulheres irão à igreja com um chapeuzinho redondo e uma pena em cima dele. É isto mesmo, sim senhor. Todas elas desejam se parecer umas com as outras. É tempo de competição. Você sabe que é verdade. É tempo de competir, amém? Isso deveria ir para casa, isso é correto. Ouça, isso é verdade. Agora eu vou lhes dizer, meu irmão, não me importa se os meus sapatos combinam com a minha calça, ou se a minha calça combina com o meu paletó. Quero é que minha experiência combine com a Bíblia de Deus. Esse é o tempo apropriado. Se você deseja combinar alguma coisa, combine sua experiência com a de Paulo, amém? É isso que precisamos hoje, é de um tempo para combinar com a fé de Paulo na Bíblia. Esse é o nosso exemplo, correto? Um verdadeiro tempo para combinar. Não tente combinar com o seu vizinho. Combine com alguns santos da Bíblia. Se você é um santo, haja como um, ande como um santo, se vista como um santo, fale como um santo, ore como um santo, creia como um santo, se vista como um santo, seja como um santo, viva como um santo, morra como um santo, vá para os céus como um santo, amém? Página 11, parágrafo 28. Tempo de separação. Esses crentes fronteiriços, esses meio termos mornos, vocês sabem que a Bíblia diz que esse dia viria? A era da igreja de Laodiceia. Ele disse que vocês seriam simplesmente mornos e que deixariam o estômago de Deus enjoado. Ele disse que vos vomitaria de sua boca. Laodiceia, com tanta religião, que lhes daria náuseas. Ainda estamos desejando as coisas do mundo, dizendo, é melhor eu não fazer isto. Oh, irmão, se eu quisesse fazer isto, eu faria. Mas sei que nesta noite há um bom e antiquado batismo do Espírito Santo, que te fará amar a Deus tanto, que você não se importará de fazer mais nada. Amém. E é a alegria inefável e cheia de glória, como os velhos santos de Deus, que costumavam se reunir e cantar o cântico de redenção, e cantarem sobre o sangue o poder de Deus, e hoje estão tão frios, quase a zero. Vocês não têm mais aqueles antiquados hinos que costumávamos cantar. Já não se vê as suas faces iluminadas quando cantavam e batia palmas.
e levantavam as suas mãos para Deus, e louvavam a Deus, oravam a noite inteira, e se assentavam nos campos de milho e coisas. Ora, vocês não podem se assentar na igreja por 30 minutos, sem resmungar e murmurar. Verdade, é verdade, isto é verdade. Laodiceia, fronteiriça, morna, que coisa, que vergonha para você. Oh, que dia estamos vivendo, como nos dias de Joás, fronteiriços, meio termos, mornos, jogados de um lado para outro, ventanias, nuvens sem chuva, levados de uma parte a outra, aprende sempre e nunca chega ao conhecimento da verdade. Não se deixe ser levado por tudo, não se deixe ser levado pelo que você vê na televisão. Ora, alguns cristãos hoje ficam em casa na quarta-feira à noite para assistir televisão. Vocês sabem que isto é verdade. Agora vocês sabem que é o portão de entrada de toda Hollywood ali fora, a televisão, é a entrada de Hollywood dentro de casa. Ora, não é nada senão um grande grupo de prostituição e um tanto de vulgar. Veja os registros policiais, eu os tenho, registros policiais, onde aquelas estrelas de cinema, e vocês desejam agir como elas? O que aconteceu com Cristo? O que aconteceu com os santos da Bíblia? Vocês estão tentando seguir o exemplo de Hollywood e se vestirem como Hollywood e agirem como Hollywood, e rezam, ou seja, a razão disto é que vocês possuem muitos pregadores evangelísticos de Hollywood, que pulam para cima e para baixo na plataforma e gastam 2 horas tirando ofertas. Nós temos que sair desta coisa e confiar em Deus, prostrarmos as nossas faces e orarmos para derramar. Deus enviar o antiquado reavivamento do Espírito Santo novamente, amém, isto é correto. É uma vergonha a forma em que estamos agindo. Voltem para Deus. Agora este velho rei, ele pensava que podia simplesmente seguir para qualquer lado que o vento soprasse, agitado por qualquer coisa. Ora, você nunca está estável. Você não sabe no que você realmente crê. Uma brisa agitada, não sabe o que crê. Ora está num canto, ora está no outro. E as pessoas hoje, elas preferem ficar em casa e assistir um Louve Lucy, ou como é que é, Lucy, alguma coisa. Isso é muito relaxante. Verei isso novamente. Página 12. Eles estão suficientemente relaxados. Eles estão correndo para o inferno. Exatamente. Aquilo pode ser certo para os pagãos. Correr para o inferno, envolver com essas coisas. É certo para os pagãos, mas não é para os cristãos. Existe comportamento que está certinho para os mundanos, mas não para uma cristã, para um cristão, correto? Não é para os cristãos não. E amar a palavra de Deus. Se você tem algo em si que se alimenta com um absurdo como aquele, você precisa se arrepender. Você tem algo no seu coração que se alimenta com o jogo, com a Copa do Mundo, com essas coisas mundanas. O profeta disse: você precisa se arrepender. A alma que veio de Deus só se alimenta da palavra de Deus. A alma, nossa alma veio, foi de Deus, gente. Nossa alma não veio de Ronaldinho, dessa coisa suja não. Nossa alma veio de Jesus Cristo. Isto é certo. Todo o seu velho rock and roll e blues, e de onde veio isso? Veio do coração da África. Eu acabei de chegar da África. Vocês mulheres com essas pinturas, vocês sabem de onde isto veio? Esta é a marca do paganismo. Eles pintam as suas faces e é daí que isto vem. Os pagãos fazem isso. Os cristãos
lavam suas faces. Amém? É isso correto? Isso pode chamuscá-los um pouquinho, irmãos. É melhor vocês serem chamuscados aqui do que queimarem em outro lugar no inferno, não é? Então é melhor vocês se consertarem. Amém? 31. Deus ama a verdade. Você ama também? E a verdade vos libertará. Deus quer que você conheça a verdade. Cristo é a verdade. Espírito Santo. A congregação louva. Aleluia. Vamos dizer aleluia. Ele está aqui agora. O Espírito Santo. Como? Poder. Em consideração a sua palavra. Ele está, não é? E se o Espírito Santo está em você, ele se alimenta da palavra de Deus. E não da televisão, de revista, True Story, o livro de amor. Essas são vocês, pessoas se chamam de cristãs e se envolvendo com isto, porque os seus filhos somente, olha aqui, em menos de 3 meses, cada criança e adolescente no país, de 5 anos de idade até 18, sabia quem era Davy Crockett. Saíam pelas ruas cantando Davy Crockett, algum tipo de história de ficção. Um absurdo. Matou um urso quando ele tinha 3 anos de idade, como um louco. Mas as crianças vão usar os gorros de pele, de guaxinim e tudo mais, e revólver na cintura, ao ver o filme desse camarada, né? As lojas de 10 centavos estão simplesmente cheias disso, em todas as partes. Tolice. E vocês cristãos, com a mensagem de Deus, se o mundo pode divulgar aquilo ali e vender um monte de besteiras e coisas para as crianças, quanto mais os cristãos devem divulgar o programa do Senhor Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo, a ressurreição, a vida eterna, a vinda do Senhor. Há centenas, milhares de crianças nesta noite na América que podem te falar tudo sobre Davy Crockett e não sabe sequer uma só palavra sobre Jesus Cristo. Conhece tudo sobre Xuxa, sobre Ronaldinho, sobre esses atletas de bola, de cinema, mas não sabe nada sobre Jesus Cristo. Por isso que estamos criando aí futuros monstros para destruir as famílias no amanhã. 32. Qual é o problema? É por isso que eles ficam em casa com as cabeças presas em uma televisão, ao invés da Bíblia. Mamãe, papai, nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis por isso. Eu já falei para vocês, eu tenho minha casa, quando meus meninos eram crianças, eu comprava filmes evangélicos para eles assistirem. Todo dia eles assistiam, eu tenho um monte. Mesmo assim, criando-os na Escritura Sagrada, ainda teve que ter suas experiências com Deus depois de grande. Mesmo assim. E se não fizer nada, o que vai acontecer? Muito pior. Se nós não fizer da nossa parte, que cabe a nós fazer. Pai, o profeta disse: se eu fosse uma mãe, nas minhas horas de folga, eu estaria ensinando a Bíblia para meus filhos. 32, qual é o problema? É por isso que eles ficam em casa com as cabeças presas em uma televisão, ao invés da Bíblia. Não tenho nada contra a televisão, o aparelho em si. Se ela for usada para o programa de Deus, tudo bem. Foi o caminho de Deus para começar. Quem fez as ondas do rádio e assim por diante? Foi Deus, né? Mas o diabo simplesmente tomou aquilo e perverteu. Isto foi tudo. Hollywood tomou posse
Qualquer coisa sobre a qual toma posse é podre, porque não podem vir para nada mais. Eu li em uma revista de crimes que essas mulheres mais famosas saem nas ruas para se prostituírem por $50 a noite, vivendo com homens e coisas, de cima até embaixo no litoral, e então saem por ali, e algumas com 4 ou 5 maridos. E vocês, mocinhas, desejam ter isto como exemplo para vocês? Toma essas tipo de mulheres, artistas de televisão que tem essa vida imunda, toma como modelo. Nós temos que tomar como modelo Sara, Eunice, Dorca, essas cristãs da Bíblia. Aquilo a quem nós tomamos como modelo é que vai moldar nosso caráter, nossa personalidade. Quando o homem ali fora estão supostos a ser grandes atores de cinema e coisas assim, e eles vivem com mulheres até mudarem o curso natural da vida, e eles se tornaram pervertidos, e depois disso você diz que quer tomá-los como exemplo? Olhe no Calvário, onde um homem foi pendurado em uma cruz e morreu, o único verdadeiro exemplo que já foi colocado no mundo para os seres humanos viverem através dele, é o homem, Cristo Jesus, amém? Isto é correto. Então nos chamamos de cristãos e harmonizamos as nossas almas com tais coisas como aquelas. Não é de se admirar que o mundanismo esteja vazando para dentro. Não é de se admirar que algo esteja acontecendo. Não é de se admirar que você não possa ter reuniões comoventes mais, porque o mundo está vazando, entrando na arca. Fronteiriços, meio termos, insípidos. Oh, que coisa, que condição. Parágrafo 33. Agora, diante de tudo isto, para lhes mostrar que há uma esperança, este velho rei Joás ficou sabendo que o profeta estava doente, o profeta Eliseu, e ele desceu para visitá-lo. E quando ele foi visitá-lo, ele não chegou irreverente, ele foi com respeito, ele se aproximou, ele tinha o suficiente de Deus em si para saber que ele deveria visitar aquele profeta com respeito. Então ele se aproximou e chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavalos. E quando ele disse: veja, esta é a maneira, se você deseja obter algo de Deus, não venha a uma reunião como esta para criticar, não venha para carregar algum tipo de conto de um lado para o outro. Se você fizer isto, você nunca chegará a parte alguma com Deus. Não leia a Bíblia para fazer barulho a respeito disto, leia a Bíblia para vivê-la. É isto mesmo. Veja aquele rei sujo, corrompido, porém ele teve essa coisa de boa. Chegou diante do profeta de Deus com respeito, com reverência, e por isso Deus, através do profeta, pôde dar a ele uma palavra boa. 34, parágrafo 34. Então, quando ele, o rei, desceu até ali e viu ele o respeito, ele disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Em outras palavras, meu pai, você vale mais do que todos os carros de Israel e todos os cavaleiros. E quão verdadeiro é isto? Eu digo nesta noite, embora Elias tenha sido considerado um santo rolador, um fanático pelo mundo moderno, mesmo assim naquela nação a sua presença valia mais do que todos os cavalos e carros que eles tinham. E direi nesta noite que uma boa e antiquada reunião de tenda do Espírito Santo nos protege mais do que todas as bombas atômicas que poderíamos criar em 1 milhão de anos. Ou se os governos soubessem disso, investir em Cristo ao invés de investir em bomba atômica. Amém, respeito. Ele não foi, disse agora: ei, santo rolador, você sabe que o meu pastor me disse a seu respeito? Ah, ele não fez isto?
O rei não fez isso. Ele desceu com respeito diante do profeta e chorou sobre ele. E porque ele veio e se aproximou reverentemente, Deus teve respeito para com ele. Deus disse agora para Elias: levanta-se. E Elias se levantou, e eles já estavam quase prontos em seu estado de apostasia para serem sitiados por outro país, os sírios. Eles estavam vindo para tomá-los. E Elias, o profeta fala Elias, mas você sabe que é Eliseu. E Elias sabia disso, mas porque um só homem se humilhou, o rei Joás se humilhou e veio diante de Deus e disse: ó, meu pai, como precisamos de ti. Deus respeitou aquilo, e ele respeitou Elias, e Deus o respeitou. E se você respeitar a Bíblia de Deus e o Espírito Santo de Deus, página 14, ele te respeitará. Somente por um descansozinho. Pense nisso, gente. Respeite a Bíblia. Amém. Não queira defender suas teses, sua maneira de achar, de pensar. Seja pelo menos humilde, como foi o rei Joás. Respeite, busque ajuda, socorro, misericórdia, com reverência e respeito. Deus inclinará por você. Deus inclinará por você. Não tente colocar sua maneira de interpretar. Tudo que o profeta falou, o rei Joás respeitou. E se nós respeitarmos também, como o rei Joás, um crente morno, foi abençoado, quanto mais você será, quanto mais nós. Outro dia, eu fiquei assim, tão triste. Domingo passado eu preguei aqui sobre hinos de rock de Elvis Presley. E aí alguém disse para mim, a interpretação dos pastores. Eu fiquei triste por aquela pessoa não respeitar o profeta, que quem falou isso foi o profeta de Deus, que esse ritmo de rock de Elvis Presley veio do inferno. Isso não foi pastor Joaquim, pastor Adalto que falou, não, foi o William Branham, foi a boca de Deus. E você, por sustentar sua maneira relaxada, mundana, e falar uma coisa dessa, que isso é ponto de vista de pastor, você está cavando sua sepultura para o inferno. Pelo menos respeite, diga, olha, isso é verdade. Isso é verdade, eu tenho esse espírito de rock em mim, mas o profeta está certinho. O que o profeta falou está certinho. Pelo menos seja humilde. Não tente justificar seus espíritos errados, levantar contra a verdade um servo de Deus. É perigoso demais. Você deve pelo menos ser humilde e dizer, certo é a Bíblia, certo é o profeta, errado sou eu. Deus tenha misericórdia de mim. Eu sou um pecador, eu preciso nascer de novo. Tem misericórdia de mim. Se nós encararmos a palavra com sinceridade, irmão, você pode estar no fundo do poço que ela te levanta de lá. Se você for sincero. Veja a página 14. Deus, ele te respeitará, amém. Não tente contradizer isto ou dizer que não é assim. Apenas creia nisto, isso é tudo. Observe-o agora. E Elias disse, vá, apanhe o teu arco. Veja, dando a chance para o rei, mesmo ele estando apostatado, mas por causa do respeito que ele teve para com o profeta, Deus ungiu o profeta para dizer ao rei que eles teriam vitória sobre os sírios, por causa da postura que ele teve diante do homem de Deus. Vá, apanhe seu arco. E ele colocou uma flecha nele e disse, abra a janela em direção ao oriente. E o oriente é o caminho pelo qual Jesus irá. E ele disse, agora, observe,
quero que você coloque a flecha no lugar e puxe para trás o máximo que você puder. E ele o fez, e ele disse: atira. Quando ele atirou, o que aconteceu? A flecha saiu. Ele disse: apanhe a flecha. E quando ele voltou, ele disse: fere a terra. E ele feriu a terra 3 vezes. E o profeta se indignou com ele. Ele disse: por que te não feriste mais vezes do que esta? Por que não fizeste alguma coisa a respeito disto? Feriu mais vezes? Ele disse: tu a feriste 3 vezes, pois tu terás apenas 3 vitórias. Aquilo é mais ou menos o mesmo que está acontecendo nesta noite na igreja cristã. Nós temos atirado a flecha do livramento de Deus. Ele disse que Deus enviou a flecha do livramento para nós. A flecha do livramento é o Espírito Santo que foi enviado, atirada do arco do amor de Deus, correto? Quando a eternidade para a eternidade foi puxada através do coração do amor, Deus atirou a flecha do livramento dentro da igreja no dia de Pentecostes, amém? E foi dado à igreja em suas mãos, aleluia, e foi dada nas mãos da igreja a flecha do livramento de Deus, amém? O Espírito Santo livrará a igreja de qualquer tipo de caos em que ela possa entrar. Mas o que fizeram com ela? Eles apanharam o arco e feriram 3 vezes. Este é um rei apóstata. Eles atiraram a flecha uma vez, bem, nós construiremos uma igreja, está bem. Nós ensinaremos teologia, está certo. Nós ensinaremos psicologia e faremos uma organização. Essa é a distância que você atirou. Construiu a igreja, fez filosofia e psicologia, parou aí. Tem mais campo para se entrar em Deus. Deus não está limitado à letra, Ele vai além da letra. Eles atiraram as muitas bênçãos a curta distância. Parou na teologia, só na letra. O céu não é só isto, gente. O céu é mais, é mais. 36. E a igreja hoje à noite, ouça-me, a igreja nesta noite continua a tirar curta distância. A igreja atingiu a uma curta distância o batismo com o Espírito Santo. Ela atingiu a uma curta distância a libertação do pecado. Ela tirou a curta distância. Você diz: eu pertenço à igreja, e pensa que isso é tudo. Isso é tirar a curta distância. Irmão, quando você recebe o batismo do Espírito Santo, isto tira de você aquele seu velho temperamento. Ele coloca um vestido em você e faz de você uma dama. Ele fará com que você pare de fumar, beber, mentir, roubar e tudo mais. Irmão, quando você recebe o batismo do Espírito Santo, isto te separa do mundanismo. Ele te liberta das coisas do mundo, amém? Ele faz com que você ame a Deus. Ele faz você ir à igreja. Quando você tem o Espírito Santo, você não aguenta ficar em casa, você vem à igreja. Ele faz com que você o adore. Ele faz com que você fale a seus vizinhos a respeito disto. Disto o quê? De Cristo. Ele faz com que você viva acima do pecado. Aleluia. Mas a igreja moderna tem atirado isto a curta distância. Eles apenas atiram, dizem: nós temos uma igreja, nós temos um bom professor, nós temos teologia. Isso é quanto você sabe. Cada promessa do livro é minha, cada capítulo, cada versículo, cada linha, aleluia. Deus enviou o batismo com o Espírito Santo e o colocou nas mãos da igreja, a flecha do livramento de Deus, para nos livrar das enfermidades, do pecado, da preocupação, da angústia, das coisas do mundo e tudo mais. Mas nós a temos atirado a curta distância.
Amém? Não foi assim com o primeiro grupo de judeus, nossos pais, os apóstolos. Eles atiraram em tudo que Deus tinha para eles. Eles tinham todos os tipos de sinais. Eles quem? Nossos pais, a igreja primitiva, lá de Atos. Tinham todos os tipos de sinais, maravilhas, milagres, diversos dons do Espírito Santo. Tudo eles tinham. Mas estamos atirando isto a curta distância. Nos conformamos com arrepio, com a emoção. Eu fui na igreja, me arrepiei todinho, eu já tenho. Orei lá no altar, me arrepiei todinho, eu já tenho. Isso é atirar a curta distância. Eu creio no profeta, eu já tenho. Isso é atirar a curta distância. Eu sou crente do tabernáculo da fé, eu já tenho. Isso é atirar a curta distância. Uma coisa é vir à igreja, mas da igreja entre em Cristo. Vamos atirar a longa distância. Parágrafo 38, página 15. O batismo com o Espírito Santo nos últimos dias chegou aos gentios nos países ocidentais, e Deus disparou a flecha do livramento para nós, e nós temos praticamente atingido o tempo suficiente para fazer de nós mesmos, eu sou das assembleias, aleluia, eu pertenço à igreja de Deus, glória a Deus, aleluia. Isso não te faz nenhum bem, correto, irmão? Não é com uma organização que Deus disse para tirar. Não. É dado a cada indivíduo para tirar contra os poderes do diabo, a doença, o pecado, imundície, calúnia, maledicência, que coisa, mundanismo, amém? Mas nós atiramos a curta distância. Filiamos-nos a uma igreja e pensamos que isso é o máximo. Nós vamos à igreja, nós unimos a igreja e achamos que está tudo bem. Não está nada bem, irmão. Não atinja nada menos que as bênçãos de Deus. A Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Atinja isto, amém? Não tenha medo, assim disse Deus: eu sou o Senhor que te sara. Atinja isso, assim disse Deus. É a flecha do livramento. Ela foi trazida para a igreja nesta noite. Parágrafo 39. Falamos a respeito de um Deus histórico. Esse é o problema nessa noite. A igreja tem sido ensinada que isto é uma coisa histórica e que não é colocada no presente. Ser cheio do Espírito Santo, mulheres cristãs, homens cristãos, é coisa de história. Que bem faria o Deus de Elias se ele não fosse o mesmo Deus nesta noite? De que serviria o Deus de Moisés, que libertou os filhos hebreus do Egito? De que serviria aquele Deus na história, se ele não fosse o mesmo Deus nesta noite? De que serviria um Deus que andou pelas margens da Galileia lá atrás e abriu os olhos dos cegos, fazendo os surdos ouvirem e os mudos falarem, curando os enfermos, leprosos, ressuscitando os mortos? Se ele não fosse o mesmo Deus nesta noite, nós diríamos nesta manhã, de que serviria ele? Aleluia, amém. De que ele serviria? De que serviria dar aos seus filhos uma educação de algum grande, toda a história, fazê-los aprender toda a teologia, lhes ensinar a Bíblia? Então, se você vira e diz aquele mesmo grupo de homens que os dias de milagre já passaram, e estas coisas, de que serviria conhecer a história? De que serviria dar ao seu pássaro alimento ortodoxo, o melhor que você possa dar a ele, e então prendê-lo em uma gaiola, não o deixando sair, para gastar aquela energia boa que você deu para ele através do alimento? Dá o alimento e prende, come a palavra e fica preso nos credos de denominação. Parágrafo 40. Esta é a mesma coisa que é hoje com toda a nossa educação.
com toda a nossa teologia, com todas as nossas igrejas denominacionais e coisa, nós prendemos as pessoas, lhes dizendo que os dias de milagre já passaram, não existe tal coisa hoje, eles não podem ser curados. Não existe tal coisa como o batismo do Espírito Santo, página 16, todas essas tolices, eles dizem, são loucuras. De que serviria pregar a Bíblia para eles, se você vai mantê-los enjaulados e dizer que Deus os deixou há muitos anos? Se Ele não for o mesmo Deus de livramento que foi lá atrás, como Ele é agora e como Ele foi lá atrás, então Ele não vale nada para nós. Ele é um recurso morto, Ele é algo histórico. Como você pode aquecer um homem com fogo pintado? O homem morreria de frio. Você diria, bem irmão, olhe para este agradável fogo aceso, ele queimou há 2000 anos atrás, que bem faria ele a este homem aqui de pé com frio? Claro, se Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e disse, eu sempre estarei convosco até o fim do mundo, que bem faria lhes ensinar algo, algum fato histórico, se você não pode provar que ele é o mesmo hoje, amém? Se ele não é o mesmo nesta noite, nós dizemos nesta manhã, em tudo como ele foi lá atrás, ele não é Deus, amém? A flecha do livramento foi dada à igreja, foi dada a mim, foi dada a você. Essa flecha é o Espírito Santo, irmãos, é a palavra de Deus. A flecha do livramento foi dada à igreja, é o parágrafo 41. Mas o mundanismo, incredulidade, superstição e tudo mais tem engatinhado para dentro, trazendo mundanismo para a igreja, trazendo confusão para dentro da igreja, demonstrando diferentes barreiras denominacionais. Um diz, eu sou desse jeito, eu sou daquele jeito, eu sou de Paulo, eu sou de... Oh, que coisa! Esta é a questão. Mas, irmão, a flecha do livramento dada à igreja ainda está cheia de misericórdia nesta noite. O que devemos fazer é tomá-la e atirá-la para a glória de Deus. Isto é correto. E cada bênção divina que Deus prometeu é sua pela fé. Se você recebê-la, você crê nisto? Amém. Eu creio na luz da palavra de Deus, que Deus prometeu que Ele faria certa coisa. E ele se encontrou com Moisés em cima na montanha, e Moisés havia tentado com toda a sua doutrina, com tudo que ele sabia sobre a Bíblia, tudo que sua mãe lhe havia ensinado, tudo que os professores lhe haviam ensinado e tudo mais. Ele tentou sair e fazer aquilo por si mesmo e falhou. Mas uma vez, quando o anjo de Deus desceu e Deus falou no poder do Espírito Santo, a palavra de Deus se tornou real. Quando o Espírito Santo revelou isto a Moisés, ele se tornou um homem diferente. Sabe o que nós precisamos, irmão? É daquilo que Moisés precisou. Moisés era um predestinado? Era um eleito para aquele caso? Era. Mas ainda ele não tinha sido revelado o que fazer. Então, lá diante da coluna de fogo, Deus deu a ele o que ele precisava, revelou no coração dele. Então o que nós precisamos é de orar e dizer, Deus, revela mais fundo em meu coração a tua palavra. Revele mais fundo em minha alma a tua palavra. Eu a conheço de uma forma muito superficial, porque se eu conhecesse, se a flecha descesse mais na minha alma, eu me conduziria diferente, eu seria um melhor cristão, eu creria mais. A flecha não atingiu minha alma, a flecha que é a palavra, que é o Espírito Santo,
Desça, Pai, desça mais fundo dentro de mim. Quando isso aconteceu com Moisés, ele tornou um homem diferente. Quando a palavra descer no fundo de nossas almas, teremos comportamentos diferentes. Comportamento. Moisés, quando desceu do monte, você conhece o filme Os 10 Mandamentos, Josué, que estava lá embaixo, disse: Moisés, eu vejo um brilho na sua face. O brilho de Deus era notório em Moisés. O brilho de Deus será notório em nossas vidas. Brilho não fala de luz, reluzir, não. Comportamento sólido. Brilho fala de comportamento, que as pessoas gostam de espetáculo. Ver brilho, luzes para se tornar famoso, se tornar galã. Não, Mombrana fala na mensagem Atos do Espírito Santo, que aquele brilho que refletiu em Estevão, Mombrana disse: eu não creio que era luz, não, assim não. Ele disse: aquele brilho fala de comportamento, de postura, de equilíbrio, de coragem, de fé, de qualidade de vida. Isto é o brilho que o Espírito Santo produz na alma quando ele entra. Mas nós queremos espetáculo, é brilho, é fogo mesmo, para ficar famoso. Aquele irmão é o santo, que eu vejo luz nele. Às vezes na igreja vê luz, sai foguinho, mas o primeiro problema ali fora, já sai capeta da boca dele. Meu irmão que pisa no pé dele já xinga todo mundo. Que adianta brilhar, falar língua, profetizar, pregar bonito? Sabe o que me dá nojo? Vocês, irmãos que pregam, eu fico triste com vocês, com o comportamento. Prega bonito, mas não aguenta alguém chamar a atenção alto de vocês ali, que já está cuspindo fogo. Que está dentro de você? O que está dentro de você? Prega bonito, mas Deus permite, que quem permite é Deus. O diabo nos cutucar, é o Deus que permite. Nada acontece sem Deus permitir. Pisar no nosso ego, nós já estamos explodindo. Que adianta pregar bonito, dom? Por isso que eu me perdoe, mas eu tenho um pouco de nojo quando eu vejo pessoas se envaidecer com dom. Eu tenho nojo. Não venha com dom comigo, você não ganha espaço comigo não, com dom. Eu tenho nojo. Pessoa se envaidecer, comportamento envaidecido. Que muito fogo, barulho é sinal de pouca realidade. Eu gosto mais de ver vida. Brilho, esse brilho fala de postura. Nas lutas, nas aflições, não é postura quando tudo está bem, não. É postura quando o envermelha e descasca você todinho, e você fica caladinho como cordeiro, como Isaías 53. Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Isso é que faz o Espírito Santo. Ele vem e nos enche, mas ele permite o diabo nos cutucar para ver o que está lá dentro de nós. Agora o diabo nos cutuca, sai é cobrinha, sai é briga, dissensão, é baixaria, é alvoroço. Somos o primeiro a alvoroçar, falar, levantar a questão e tacar fogo na fogueira, quando deveríamos é jogar água na fogueira, fazemos é atiçar a fogueira. O que é que tem dentro de você? É emoção, é sensação? Não, gente, é hora de nós ser mais grandinho em Cristo, é crescer em Cristo. Até quando vamos ficar nas rasuras? Só no mundo da emoção. Nisso aí está o mundo nacional. Nisto aí parou as denominações, a religião. O cristão não atira curta assim não. A flecha do cristão entra em Cristo. Ele vai mais alto. Ele vai mais alto. Ele é Isaías 53, cordeiro mudo em quaisquer circunstância. Amém? Aleluia. Meu Deus, o relógio mandou parar há muito tempo. Mandou parar. Vamos parar aqui. Aonde parar? Nós paramos? Aonde foi? 42? 42 nós continuaremos domingo próximo, viu? Hoje à noite nós vamos ter pergunta e resposta. Depois de uma palavra, pastor Edson Honório vai trazer uma palavra de 30 minutos depois de perguntas e respostas, viu? Mensagem de 30 minutos.
antes da ceia, depois das perguntas e respostas. Vamos ficar de pé. Lourinho, vamos orar. Igreja, vamos orar. Te ajudou esta mensagem nesta manhã? Amém. Deixa isso descer fundo na sua alma. Isto te ajudará. Deus abençoe a irmã ali. Bom ver a senhora. Vamos orar, vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, somos agradecidos a Ti, Pai, por essas verdades que ouvimos aqui nesta manhã, Pai. Que nós possamos, ó Deus, saber usar essa flecha do livramento que o Senhor tem nos dado, Pai. E que nós possamos, meu Deus, carregar isso conosco, Pai, em todos os momentos, não só aqui no culto, Pai, mas possamos levar, meu Deus, esse aprendizado que tivemos aqui pela manhã, levar para as nossas vidas, levar para a nossa família, levar para os nossos lares, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, no santo nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos, ó Pai, batiza-nos mais com o Teu Espírito Santo, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Irmãos, nós precisamos desse Deus mais do que a comida para o físico. Precisamos desse Deus dentro da nossa alma. Isto é que resolverá nossos problemas. Você viu aqui o profeta dizendo? Ele dizendo para os Estados Unidos: Estados Unidos, vocês não precisam de bomba atômica, não. Vocês precisam desse Deus. Oh, irmão, isso é uma pura verdade. Nós precisamos desse batismo na alma. Isto é que é a força que a igreja precisa.